Carlos Secretário, em ambiente de festa, um empate contra a equipa do Penalva de Castelo. A sua equipa teve algumas dificuldades na forma como encarou a partida na primeira parte, depois entrou mais forte na segunda, mas quando parecia ter o jogo controlado acabou por sofrer um golo e não teve capacidade para reagir. É um empate justo? Não, eu acho que, como disse bem, na primeira parte não foi uma primeira parte muito bem conseguida, apesar de termos criado uma outra situação. Na segunda parte entramos sim bem melhor, acabámos por fazer um golo e tivemos mais 2 ou 3 ocasiões. Depois o Penalva, numa jogada individual do seu ponta de lança, acabou por fazer o golo. Mesmo assim ainda conseguimos reagir e tivemos aqui algumas oportunidades para fazer o golo. Infelizmente não o fizemos, mas é de realçar a entrega e a abnegação dos meus jogadores. Notam-se que alguns estão já nesta fase final já um pouco cansados, e isso também na minha equipa nota-se, porque alguns jogadores que são essenciais também nesta equipa, se cansasse também prejudica a nossa equipa. Uma época que ficou marcada por alguma dureza, também as viagens mais longas de adeptos. Os adeptos também não estavam muito habituados, mas ainda assim o Salgueiros conseguiu ser de longe a equipa que mais adeptos arrastou. Qual é que foi o balanço geral da época? Uma época que acaba em sucesso, mas que teve muitas dificuldades. Sim, nós tivemos dificuldades, como disse bem, viagens muito longas, cada 15 em 15 dias, maioria dos jogos. Felizmente, e disse bem, tivemos o apoio sempre da nossa massa ativa, para eles o nosso obrigado, porque foram de facto fantásticos durante toda a época, e isso ajudou-nos muito, porque por vezes jogar fora dava a sensação que estávamos a jogar em casa, porque foram incansáveis no acompanhamento da equipa. Tivemos também dificuldades muitas vezes em ter campos para treinar, isso também nos prejudicou em algumas situações, mudanças de pisos, e todas essas situações não são as melhores para nós, mas nós já sabíamos disso à partida, mas felizmente o que nos pediram foi a subida, conseguimos esse objetivo, portanto acho que está toda a gente de parabéns. Grijó, Estarreja e Salgueiros são três justas equipas que subiram. Sim, por aquilo do futebol que praticaram. O Estarreja fez uma primeira fase muito boa, nós também. O Grijó fez uma fase espetacular nesta segunda fase, está em primeiro lugar. São das 3 equipas muito equilibradas, mas como eu digo, subiram as 3 e acho que são as equipas, foram 3 subidas justas. Rogério, a sua equipa, depois de aguentar algumas fases em que o Salgueiros apertou um pouco mais, ainda que não tenham sido muitas, acabou por sofrer um golo quando até estava numa fase boa. Depois chegou à igualdade. Este resultado tem sabor a mel ou a fel? Não, acho que foi justo. Não foi um grande jogo, não foi, de ambas as partes. Nós já tivemos jogos bem melhores. O Salgueiros também pareceu-me que não fez muito para ganhar. Por isso acho que o resultado foi justo. É assim, sabíamos que ia ser complicado, tentámos trabalharmos muito na mesma, não tivemos a qualidade que às vezes temos. E pronto, mas estou satisfeito por entrega, estou satisfeito porque corremos, estivemos concentrados. Sofremos um golo que não lembra a ninguém, aquilo, 2 erros ou 3 sucessivos, numa fase, como disse, que eles já não estavam a criar grande perigo. Mas pronto, o futebol é isto, fomos para cima, depois tentámos virar e conseguimos, com uma boa jogada, conseguimos fazer o golo e aguentamos o empate, que acho que é justo. De qualquer forma, não deixa de ser um bom resultado, e os últimos 3 jogos atestam uma melhoria da equipa em termos exibicionais e também e sobretudo em termos de resultados. Um pouco tarde, atendendo aos resultados de hoje, para ainda alcançar a Taça de Portugal, ou ainda é possível? É possível e ficar no 4º lugar ainda. Porque os nossos adversários que estão acima jogam entre eles e nós temos que ganhar, e se ganharmos ao Grijó estamos de certeza nos 5 primeiros. Podemos ficar em 4º, se eles empatarem e nós ganharmos ficamos em 4º. Mas o que me dá a sensação é que é o que eu tenho dito, que faltou alguma coisa, que esta equipa podia ir mais longe. Tinha qualidade para ir mais longe, sabemos o que faltou, as coisas estão identificadas
e vão ser corrigidas, logicamente, mas em termos de resumo da época, acho que podíamos ter feito mais. Sabendo já que Grijó, Estarreja e Salgueiros são as equipas que sobem de divisão, são 3 justos vitoriosos neste caso? Acho que sim. Acho que foram as 3 melhores equipas. Sinceramente, e eu acho que nós podíamos, mas eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, podíamos ter disputado, mas foi as equipas que eu mais gostei, foi as equipas mais competitivas, foi as equipas que têm melhor plantel. Porque, assim, um campeonato é longo e o número do plantel com bons jogadores, soluções, ao fim do campeonato as coisas contam. Foi em clima de festa que os adeptos do Salgueiros se despediram da sua equipa, que conseguiu em 5 anos a 4ª subida de divisão, um registro notável para a equipa do Salgueiros, que tenta reerguer-se depois de ter ido ao fundo, depois de ter deixado inclusive o futebol de séniores, agora voltar e cada vez mais a subir nas divisões em Portugal. Começou na 2ª distrital da Associação do Futebol do Porto, neste caso consegue a subida ao Campeonato Nacional de Séniores, como vai ficar definido na próxima época, o 3º escalão do futebol português. Numa partida frente ao Penalva de Castelo, o Penalva que vinha de 2 vitórias consecutivas, vinha num bom momento, mas não tinha Sérgio, não tinha também Gamarra, 2 peças nucleares na equipa de Rogério Sousa, que teve de fazer alguns ajustes. Entraram Gui e Tiago Borges para o 11 e a equipa do Penalva do Castelo, que tentava melhor do que aquele resultado que fez na primeira volta. Na altura perdeu no estádio do Padroense por 3-1. A partida começou num clima de festa, era a despedida do Albertino, do capitão da equipa do Salgueiros, que já tem 41 anos e que abandona o futebol. Ele que passou inclusive por exemplo pelo Marítimo, alguns clubes da primeira divisão, e Albertino então a pendurar as voltas, clima de festa, muitas palmas, momentos arrepiantes também, e bonito de ver também, como sempre, os adeptos do Salgueiros a correrem em massa, cerca de 1000 pessoas na partida frente ao Penalva do Castelo. Ainda havia a lutar pelo primeiro lugar, neste caso a equipa do Salgueiros, que já tinha, como disse então, a subida garantida. No jogo, um jogo ainda apático nos minutos iniciais, depois aqui e acolá algum rasgo de parte a parte, mas na primeira parte poucos foram os momentos ou os motivos de interesse. Apenas aos 17 minutos, Fábio Pereira fez um grande remate para uma grande defesa de Pedro Cruz. Foi o melhor momento da primeira parte. Rápido chegou o intervalo e rápido também foi a necessidade de os adeptos pedirem algo mais para os jogadores, porque notava-se que o Salgueiro estava a meio gás, tinha muitas ausências, notava-se também que o Penalva estava à espera que o tempo passasse também para encontrar algum ponto fraco na equipa do Salgueiros que pudesse explorar, e também alguma ansiedade que, como é normal na equipa do Salgueiros, que leva muitos adeptos, o que também traz muito mais exigência, depois cria alguma ansiedade na equipa quando os resultados não aparecem. Era esse o plano, acredito eu, de Rogério Sousa, e esteve muito próximo de acontecer. Na segunda parte, a equipa do Salgueiros entrou um pouco mais forte no jogo, também com as entradas do Kim Ferraz e do Vigário, e depois começou a decair um pouco, mas curiosamente foi numa altura em que o Penalva do Castelo já estava a cheirar mais a área contrária. Foi quando o Salgueiros teve uma bola parada aos 70 minutos e uma atrapalhação de vários elementos da equipa do Penalva do Castelo, desde o guarda-redes até 2-3 jogadores que se atrapalharam com uma bola, não conseguiram tirá-la, conseguiram
conseguiram isso sim introduzi-la na própria baliza. No caso, o infeliz foi Jô, que fez autogol para tristeza da equipa do Penalva do Castelo, que ainda assim não foi abaixo, e isso também demonstra que a equipa não está num mau momento, está num bom momento. Acreditou sempre. A equipa do Salgueiros também não me pareceu muito virada para ter que ganhar o jogo a qualquer custo. O mais importante estava feito, que era a subida da divisão, e portanto a equipa do Penalva do Castelo apertou um pouco mais e chegou ao golo. Uma excelente jogada de Dedé pela esquerda, a furar entre dois defesas, a entrar na área, a cruzar rasteiro para o meio da área, onde apareceu Zé Henrique a tirar rasteiro para o fundo da baliza de Chico. Um igual, resultado que se verificou no final dos 90 minutos, ainda que numa área e noutra tenha surgido alguns lances de calafrios, mas lances de perigo realmente não voltou a existir nada de extraordinário, e portanto um resultado que se aceita, um resultado que os dois treinadores também aceitaram, numa igualdade justa e num trabalho notável de Luís Máximo. Excelente arbitragem do trio que veio de Castelo Branco, no nosso entender. Excelente dia de jogo, uma tarde muito bonita. O futebol podia ter sido um pouco melhor, mas já vimos bem pior esta época, já vimos de facto bem pior, e foi um jogo ainda assim agradável de assistir, um clima de festa sempre bonito nesta terceira divisão nacional Série C, que está prestes a terminar.